Esse vídeo não é recomendado para seguidores que desejam salvar suas crenças do sistema. Meu canal é de desconstrução de crenças gerais, não somente as religiosas. Obrigada pela compreensão. Se para você eu falo devagar, acelere um pouco o vídeo no BitChute e no YouTube. Olá, bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 22 de setembro de 2025, são 13 horas e 53 minutos na Alemanha. A postagem de hoje será essa, dia 18 de setembro de 2025. Eu disse postagem com 3 partes juntas, mentes livres e mentes dormentes. Durante tantas gerações, as pessoas foram enganadas de modo tal que, quando chegam a mim e ouvem, escutam ou leem meus textos, postagens, ou escutam os meus vídeos, nos quais transmito o conhecimento real humano com a simplicidade da mensagem, suas mentes acham difícil, não compreendem, se confundem, acham loucura, brigam com a minha mente. Acredito em tantas loucuras desse mundo, começando pelo livro que nós, ocidentais, recebemos como explicação do começo do mundo sobre nós e do Criador de tudo e todos, assim como outros livros insanos dados para outros povos e nações. As explicações simples que dou desde mais de 16 anos pelo YouTube sobre tudo que os nossos, aqueles que fazem parte do time do bem, me enviam. Anteriormente, eu denominava a mensagem como BIs, blocos de imagens, ou às vezes dizia são leques de imagens, arquivos, e atualmente a designei como mensagem, pois é isso que os BIs me passavam, várias mensagens que se tornavam a mensagem. Para essas pessoas que se dirigiam e se dirigem a mim, a simplicidade da mensagem torna-se densa e penosa. Suas mentes estão acostumadas ao complexo, ritualístico, secreto, pomposo e encenado da prisão em que estão. Eu testemunho muitas vezes o quanto se torna pesado e doloroso para algumas mentes entenderem que a verdade e o simples são parte do amor e do bem que não existem neste mundo. Alguns se esforçam muito para entendê-la. Quando não conseguem, reagem com ataques a mim ou à mensagem. Atacar-me é um ato brutal, covarde e completo de fraqueza e aprisionamento mental. Pois não sou eu o inimigo, não sou eu quem lucrou e lucra enganando e mantendo mentes convencidas e aprisionadas no mundo de assuntos gerais desse sistema. O mundo, entre aspas, da verdade mentira dos personagens, dos livros, das situações, coisas, eventos, conhecimento, acontecimento, descobertas, invenções, das provas e de todas as informações do começo, do presente e do tal futuro que eles prepararam para nós, dentro desse mundo insano e sádico em que todos estamos inseridos. Como puderam e como podem me atacar por passar gratuita e amorosamente uma linda e generosa mensagem? Eu e ela, que nunca fizemos mal a ninguém, ao contrário, ajudamos a muitos do Brasil e do exterior. E muitos lucraram e lucram ao afanarem e ao afanar meus textos e todo o conteúdo da mensagem, desde o Brasil e mundo afora. Quem não conseguiu e nem consegue sentir que se trata de uma mensagem dócil, generosa e humana, não é humano ou deixou que a sua humanidade fosse controlada pelos que lucram com a imbecilização e limitação da mente humana. Essas pessoas estão como um simples hospedeiro controlado por seus parasitas. Vergonha para esses que agiram e agem assim. Vergonha total. Deveriam se envergonhar de um comportamento tão abobado e inferiorizado. Denota claramente o nível de controle e comando mental e físico em questão. Como alguém não consegue reconhecer quando uma pessoa que está transmitindo uma mensagem, ela e a sua mensagem são de amor, do bem e trazem ajuda. Essas pessoas chegaram a mim adoecidas na sua humanidade.
cansadas, desgastadas física e mentalmente pelo sistema e pelo mundo, que algumas delas, apesar de tudo, ainda defendem. E há outras que reclamam, mas não largam definitivamente tudo. Elas sempre, entre aspas, favoritam e selecionam o que acham que o aprisionador tem de verdade. Resultado: não abandonam, não se desapegam, não desconstroem e nem se libertam do que as deixa desconfortáveis e reclamando. Elas chegam possuídas e abarrotadas com os assuntos, livros, personagens, crenças e certezas que receberam desde que nasceram. E suas mentes não foram fortes o suficiente para perceberem sozinhas. Tiveram o privilégio de chegar a mim a mensagem, e como agiram, e ainda algumas agem, vaidosamente, são arrogantes, se sentem superiores por terem o autoconhecimento do sistema, ou muitas vezes, mesmo sem terem nada, se sentem e se acham superiores e melhores. Não têm a humildade de reconhecer que o que passaram a compreender e perceber nesse mundo partiu após ouvirem, lerem e conhecerem as explicações detalhadas e amorosas da mensagem. Elas deixam que outros pensem que vem da própria intuição ou de livros que leram, ou de suas ideias e, pasmem, ou de ideias de personagens do sistema que já estão usando a mensagem pelo roubo que sempre fizeram a ela. Dessa maneira vaidosa, elas não ajudam outros a encontrar a mensagem, porque se ficam dizendo que vem delas ou que pegaram de personagens do sistema, quem é que vai chegar a mensagem? Quem vai chegar a mim? Ninguém. E quem é que sai perdendo? Nós, os humanos reais. E por que essas pessoas fazem isso? Vaidade, ganância, ou elas não são os humanos, correto? Mas vamos supor que elas sejam apenas vaidosas e humanos normais. O que elas querem? Elas querem os aplausos, os louros e atenção para elas. Pior quando dizem que aprenderam com o catálogo de personagens que ostentam títulos impressionantes ou têm uma biografia de superioridade a humanos comuns. O sistema pode colocar livros e pessoas como se tivessem falado em anos passados. Pode manipular o antigo, o atual e assim por diante, porque não existe tempo para ele. Ele é quem dá conteúdo aos seus funcionários, às suas coisas. O sistema tira o conteúdo de nós mesmos. Vejam as explicações em vídeos meus com esse título, ok? Vai facilitar a compreensão para vocês. Essas mentes não conseguem também perceber o roubo da mensagem na boca dos personagens, na boca do povo do sistema, o povo falso biológico ou um povo falso virtual, mas que parece para os leigos, para os normais, pessoas de verdade. E elas também não conseguem detectar esse roubo nos textos, vídeos, filmes, livros, até mesmo em jogos, palestras, histórias, músicas, shows, ideias, inspirações e cópias descaradas que o sistema e seus subsistemas fazem com a mensagem. Exemplo: agências, pessoas que se aproximam dos nossos comuns e reais e os atraem para fazer parte da traição contra a própria espécie, contra a nossa humanidade. E vocês podem achar os métodos deles, como roubam, manipulam, mascaram, enfeitam, decoram, modificam, camuflam e misturam a mensagem com suas crenças e assuntos, distribuindo depois para o mundo todo. E esses métodos estão todos explicados em meus muitos vídeos e postagens. É muito contra uma mensagem que só tem como instrumento de poder aqui uma pessoa humana real, sem nenhuma arma ou poder, somente o intuito de passá-la livre, sem complexidade, simples e amorosamente e pura. Isso quer dizer, ela está livre de crenças. Eu sempre precisei cuidar para que ela não se torne uma seita,
ou que eles usem-na como uma crença a mais desse mundo de corrupção. Ser mensageira real da única mensagem real não tem vantagem, não tem nada além do que dedicação, resistência, desapego e muito amor para levar adiante a missão. E como fica a mente daqueles que gostaria e merecia ser livre? A mente quer tanto. Ela chegou a mim, se sente privilegiada, mas os parasitas que a controlam a enchem de vaidade e não permitem que ela entre no estado de privilégio mental. O corpo que essa mente habita não vai respeitar sua vontade. A pessoa controlada não vai ser fiel à própria mente desejosa de liberdade real. Infelizmente, esses que se comportam e agem dessa maneira comigo e com a mensagem, mesmo que suas mentes queiram perceber como deveriam, seus corpos viciados e controlados pelos parasitas das crenças, agindo e se comportando pelo aprisionamento que as crenças as direcionam, controlam e comandam, presas pelos grilhões das mesmas, não tinham e não têm chances de perceber e ajudarem a si. Elas mal conseguem formular a informação dos sentimentos de incômodo e insatisfação pelo que vivenciam. Para elas mesmas, elas não conseguem formar frases sobre o que elas estão sentindo. Elas sentem um incômodo, elas sentem alguma coisa, mas nunca conseguiram e muitas ainda não conseguem formular esses sentimentos em frases para conversar com elas mesmas. Eu sempre disse, todas as mentes sabem e poderiam lembrar se deixasse a vaidade, o orgulho, os grilhões e a parasitação das crenças para voltarem a ser livres, ou livres o suficiente para perceberem que estão aprisionadas em um mundo de mentiras e mentirosas. A mensagem liberou tudo e eu passei tudo bem explicado e detalhado. Tudo que a mensagem quis e quer é ajudar a todas as mentes a quebrar esses grilhões para lembrarem pelas percepções, além das percepções que se sente com a mente alerta, pelos sentidos do corpo. É preciso ver e sentir com os olhos da mente. Essas mentes precisam voltar a perceber, sentir e conhecer com amor por si, por seus corpos e pelos outros humanos comuns e reais. Cuidado para não se basearem em humanidade pelas aparências e mimetização de comportamento e expressões gerais humanas. Mas não vão conseguir se estão controladas por padrões, por divisões, por assuntos, por verdade, mentira do sistema e por seus personagens que estão em todos os controles e poderes desse mundo. É preciso abandonar tudo, inclusive personagens e livros que alguns acham que contêm, mostram, dizem, ensinam ou passam a verdade da nossa humanidade. É preciso conhecer ao todo e todos desse mundo, ao sistema e a si, a todos os eus e as máscaras imbecilizantes que o sistema fez com que todos assumissem como sendo reais e originais de suas presenças refletidas em corpos humanos, representando o time do bem. E nós? Se somos do bem real, como podemos acreditar e aceitar que um mundo com tanta insanidade, de tanto mal e imperfeição, pode ser nosso? Como pode ser isso? Eu vejo muitas pessoas dizerem sobre o corpo humano: é uma máquina perfeita, que Deus é maravilhoso, que fez um corpo perfeito. Mas esse corpo que eles acham que é perfeito, qualquer coisa pode torná-lo doente, ou quebrá-lo, ou destruir alguma coisa desse corpo. As pessoas não têm ideia do que é o perfeito fora do sistema. O perfeito nunca se torna o imperfeito. Da mesma maneira como eu já expliquei, o bem não se torna o mal. Não tem como algo realmente do bem e do amor se tornar ódio e do mal. Portanto, seus livros e todos que falam de deuses, de seres, de personagens importantes, fortes, especiais, cheios de poderes, talentos, divindade, o que for, eles são a mentira do sistema, porque eles são bons e maus. Eles são perfeitos e imperfeitos, ou são imperfeitos e podem se tornar perfeitos. E se vocês acham
que vocês são os seres humanos do bem, eu não mato ninguém, então eu sou do bem, mas vocês estão aceitando todos os disfarces do mal. Estão oscilando entre o bem e o mal, e então vocês não estão sendo o bem real que os nossos lá fora somos. Nós somos esse bem perfeito, não vamos ficar maus e não vamos ficar imperfeitos. Curvem-se na vergonha. Humildemente envergonhem-se de terem aceitado e ainda aceitam deuses e todas as forças do mundo, e pessoas que se dizem do bem e se tornam malignas, malévolas, iradas, podem matar, destruir, criar guerras e muito mais. Quando a mente percebe o que a mensagem está passando e ela detecta esse mundo como ele é, e ela lembra que ela prejudicou outras pessoas por causa de suas crenças, ela chora. A mente fica como uma criança desolada. Ela gostaria de pedir perdão a todos aqueles que prejudicou, porque de um jeito ou de outro, as pessoas estão contaminando-se, elas estão se poluindo, se parasitando, e tudo isso é porque o sistema faz conosco. Por isso que é importante que todos nós saibamos que temos que ter a responsabilidade de não aceitar este mundo que nos manipula, porque a intenção maior desse mundo é fazer a gente fazer o mal a nós mesmos e aos animais, e vivemos nos machucando sem necessidade. Nós temos que ter responsabilidades como seres humanos. Se queremos continuar dizendo alto, eu sou bem, eu sou um humano bom, então, se podem ser honestos com vocês mesmos, se já têm consciência de que erraram, envergonhe-se. Humildemente, chore e peça desculpas aos outros humanos que vocês prejudicaram por terem aceitado os disfarces do mal. E os disfarces do mal são os mais difíceis das pessoas perceberem que elas estão acolhendo, elas estão promovendo, elas estão aceitando e estão até sendo os disfarces do mal. Nós, humanos, se queremos recuperar nossa humanidade real e não essa humanidade do sistema, nós temos que dizer não para todos os disfarces do mal. Não importa se não for bem, amor, então é o mal disfarçado. Ele pode se tornar, ele aparenta o bem, depois ele mostra o outro lado que é o mal. E vocês podem me dizer, mas esse mundo é assim mesmo, é para equilibrar o bem e o mal. Também eu tenho vídeos comentando sobre essa falácia de dizerem que o mal existe para equilibrar o bem. O bem nunca precisou do mal, mas eu não vou repetir a explicação toda, porque vocês podem procurar esses vídeos que ainda os acharão nas minhas contas, mesmo que elas já foram sabotadas. Então, nós mesmos não podemos ser os seres humanos que oscilam e flutuam entre ser bom e ser do bem e depois ir para o lado do mal. O que é real, do bem e do amor real, não se inverte, não se modifica, não se transforma, não se torna do mal por motivo algum. Reações mais irritadas e nervosas, mais agressivas e violentas. Você sente que você ainda pode ficar nervoso e agir diferente. Ok, você pode ficar nervoso e se alterar, mas você não vai humilhar, você não vai defamar, você não vai machucar as pessoas, você não vai matar, não vai magoar. Você pode se alterar e não fazer nenhuma dessas coisas. Já outras pessoas, quando elas se alteram, são capazes de ser agressivas, violentas, humilhar, debochar, pisar, fazer todo tipo de disfarces do mal, aproveitando para dizer que é uma reação humana. Essa não é uma reação humana original. Essa reação é dos humanos do sistema, da humanidade do sistema, que há as emoções reversas humanas e que também já deixei explicadas em muitos dos meus vídeos antigos e os mais recentes. Eu já vi muitas pessoas sofrerem, o sistema mostrar que sofreram e se tornaram do mal. E o que eu sofri, então, eu deveria sair por aí matando todo mundo, destruindo tudo.
Entende a diferença de um ser humano original e real para um ser humano manipulado ou tomado? A mente dele foi totalmente tomada e já era. Se foi totalmente tomado, já era. É ser humano ainda? Não é, né? É como se tivesse um parasita ali controlando ele para sempre, um parasita superior a todas as suas forças. Então, o ser humano ele pode sofrer o que for, ele não vai matar, ele vai sofrer ali demais, ele vai se magoar, vai sofrer, mas ele não tem coragem de matar. Claro, ele mataria para defender a ele mesmo ou defender pessoas inocentes, crianças, animais, talvez uma reação de amor automática, espontânea, imediata para proteger e salvar. É preciso fixar essa informação dos nossos que passam a mensagem para mim, que o bem, o amor e a verdade real não se modificam, não se invertem, não se transformam. Nenhum deles não se corrompem, não se tornam outras coisas. Não há possibilidade disso. É um corpo perfeito, mas qualquer outra coisa pode torná-lo imperfeito. Então esse corpo não é perfeito. Se não é perfeito, é do sistema. Tudo que é do sistema é imperfeito, pode quebrar, pode se romper, nada fica para sempre nele, é tudo temporário. O bem é temporário, o mal é um temporário, como eu expliquei a vocês, um pouco maior. Aí vocês já podem ver bem claramente, certo? A diferença. Então, fixem o que a mensagem falou. Não tem como ser o bem ou do bem e se tornar o mal. É preciso amar a si e aos demais. Não é fácil conhecer e amar a si, se continuar conhecendo a si e ao mundo em que se sente nascido pelo ensinamento e direcionamento dos que nos controlam. Não tem sentido, não tem como nós nos conhecermos e nós nos amarmos realmente e voltarmos a ser os verdadeiros humanos se nós estamos nos permitindo ser instruídos, orientados, ensinados, sugestionados e qualquer coisa mais por aqueles que nos aprisionam, por aqueles que são funcionários da prisão. E, de novo, precisamos amar a nós e aos demais, outros reais e comuns, pois não podemos ser felizes sozinhos. E por isso que a mensagem é para vocês, humanos reais, os poucos que ainda estão aqui. Vocês têm que se lembrar e depois ajudar outros a lembrarem pela mensagem. Não podem ser vaidosos, dizer que é de vocês, que é de outro personagem, que é de um YouTube. Não, tem que falar a verdade, é da mensagem. Quem tiver vergonha da mensagem não é um ser humano real. Quem estiver me escondendo porque nunca quiser assumir que aprenderam muito através da mensagem, você não é um ser humano real. E se for, ajoelhe-se e peça perdão a outros humanos, porque você tem atrapalhado a todos nós. Você tem atrapalhado uma mensagem linda, amorosa, generosa e dócil de ser espalhada para outros humanos que estão perdidos por aí. E se você ainda passa as informações e assuntos do sistema no seu Facebook, no seu Instagram, ou onde quer que seja dessas plataformas sociais que o inimigo deixou aqui para nós, você está poluindo e contaminando outras pessoas. Então, se você é um ser humano verdadeiro e não sabia dessa informação, pare. Não polua e nem contamine outras mentes com os assuntos do mundo de mentira e dos mentirosos. É uma violência, é um estupro o que as pessoas fazem, repassando histórias, assuntos e todo o mundo do sistema para outras mentes. Simplesmente porque estão abobadas, achando, eu gostei, vou passar para outro. Simplesmente sim, não analisam. E também, se for analisar, do jeito que está cheio de bagagem do sistema, vai analisar com as informações que o sistema deu para elas. E vai achar que é muito bom, que vai ajudar outras pessoas. Aqueles que forem lembrando, tem que ajudar essas outras pessoas a pararem de ser esses humanos que o sistema criou. São os humanos dele, que fazem parte da humanidade dele. É preciso parar com esse estupro mental. As pessoas, elas não sabem que elas estão sendo violadas, que elas estão recebendo poluição e intoxicação na mente delas com essas mensagens, com esses montes de imagens, informações que não precisavam. Não precisam. Quando vocês se mantêm fazendo isso, vocês estão também mantendo o círculo de esquecimento e abarrotamento das mentes com o mundo de falsidade e mentiras do sistema. Tantas notícias inúteis, novelinhas políticas,
assuntos gerais do mundo dele que só beneficiam a eles mesmos. A manutenção da nossa prisão, do nosso esquecimento aqui dentro. Quando eu recebo a mensagem que os nossos me passam, ao receber, eu traduzo as imagens e sentimentos com a minha mente para a compreensão de outra mente humana. E já passo esmiuçada, mastigada, debulhada e detalhadamente sem conectar com crenças e assuntos do mundo sensal em que estamos. Não há complexidade nessa mensagem, não há exigência de contorções, rituais, mantras, orações, rezas, ameaças de nada, nem medo e culpa a ser sentido ou vivenciado. Não há compras de cursos, livros para obter o conhecimento dela. Tudo foi dado livre e simples, pois os nossos que saem daqui não descansam em paz, como eles nos contam. Querem que eles descansem em paz? Então parem de se deixar enganar, parem de se unir com o próprio aprisionador e seus funcionários, abandonem a infantilidade e a inércia mental, parem de ajudar a manter o sistema invicto, não entreguem vossas mentes de bandeja para eles, resistam às tentações das ofertas de diversão, distração, resistam aos seus, entre aspas, conhecimentos, todos os seus prazeres e apetites. Os nossos, que estão fora do fora, do fora, do fora que você possa imaginar deste mundo, quando saem daqui, se libertam da prisão imbecilizante desse jogo e desejam a libertação daqueles que ficaram. Imagina como seria a sensação. Eu vou explicar para vocês. Você tomou ayahuasca a primeira vez, a sensação vai ser essa, ó. Tomou pela primeira vez e de repente você sentiu vontade de vomitar e você sentiu que sua mente estava sendo explorada por imagens e você quer parar tudo aquilo lá e não consegue. Você não consegue, é como a gente fica aqui nesse mundo. Você não está consciente de que a sua presença refletida gostaria de mudar as coisas. A sensação que ela tem não é de querer sair abruptamente, mas de modificar as coisas. Ela sente que tem esse poder e ela não consegue. Então, outra coisa é quando você está tendo um bebê. E isso só as mulheres vão entender. Aquela dor do parto, os ossos se abrindo, as contrações. Você gostaria de parar aquilo, mas não consegue. Aquilo vai acontecer, você querendo ou não querendo. Então, a sensação de você sair daqui, ou de quando você está por aqui, é mais ou menos essa. Só que você, no corpo, você está no esquecimento, certo? No modo de esquecimento. Então você não está lembrando mais. A sua presença refletida, ela sabe. Ela sabe que ela gostaria de mudar, não pode. Há regras aqui que não deixa, não permite ela, mas ela sabe, ela tem aquele resquício da memória original que ela podia entrar e sair e fazer todas as coisas. Não, ele limitou tudo, ele limitou as mentes. Eu não contei em um vídeo que a mente seria como se fosse um campo aberto. E eles foram loteando, deixando limitada e pequenininha para cada um de nós. Então, na verdade, é porque nós não precisávamos de mentes, nós não precisamos de mente, foi dada a mente a partir do momento que eles nos deram um corpo, cheios de órgãos com dependências e uma mente também, ali limitada, um acesso do, vamos chamar o usuário, para o corpo do avatar ali, né, do jogo, bem pequeno. Ela tá bem estreitada ali e pior, além de estreita, ela tá contaminada, ela tá possuída. Ela tem os invasores ali dentro. Quem são eles? As crenças. É por isso que o sistema deu o mundo dele às mentes. Assim elas ficam abarrotadas, elas já são pequenas, limitadas e abarrotadas com o mundo dele. Como que elas vão lembrar de alguma coisa? Como é que elas vão conseguir pensar? Ou eu mandar mais informações, ou o usuário, ou eu mandar outras informações, se não chega, tá tudo contaminado pelo mundo dele, tudo possuído. Eu vou parar a postagem aqui, deixarei o restante para a próxima vez. Fiquem todos bem, até o próximo. Yet Ti Bahai.